Governo aí, tá? Vender no X1 é mais fácil de converter? Qual que é a sua opinião? Boa. Deve ter muita gente aí que não sabe o que é vender no X1. Fala pra galera, o que é X1? Vender no X1 é o cara que vende ali no WhatsApp, que faz a aquisição de lead através de direcionamento direto para o WhatsApp, né? No A1, ou no WhatsApp, ou no inbox, ou em qualquer coisa do tipo. Ou seja, o cara faz uma gestão muito próxima do cliente. A pergunta é se é mais fácil? Se é mais fácil? Com toda certeza. Se você fez a aquisição do cliente certo, é mais fácil. Se você fez a atração do cliente de maneira certa, é mais fácil. O único porém que é a escala. O único porém é a escala. Mas eu sempre falo que existem dois conceitos, né? Da escala vertical e da escala horizontal. Se eu for vender, se o meu objetivo for vender 100 mil reais no mês, em uma empresa, beleza? Eu posso chegar a isso com um volume ou com um ticket médio. Por exemplo, se eu sou uma imobiliária de alto luxo, de alto padrão, eu consigo ter escala de clientes com perfil alto padrão para comprar um imóvel de 15 milhões de reais? Não. Então, essa é uma escala, essa é uma escala vertical, ou seja, eu posso aumentar meu ticket médio e diminuir o volume de clientes. Entendi. Então, é uma estratégia massa, independente do mercado. Em alguns cenários, se o ticket médio for muito barato, a gente perde escala, mas eu posso escalar com um time. Então, é uma baita estratégia. Por quê? Além de eu conseguir melhorar meus indicadores de conversão, eu consigo entender muito sobre objeção, mano. Entendi. Então eu acho uma baita oportunidade de que, mesmo se meu ticket médio for baixo e a gente tem essa estratégia como um pilar forte dos nossos negócios, eu consigo entender padrão de objeção. E aí o que eu começo a fazer? Na hora que eu entendi um padrão de objeção, eu já começo a fazer as minhas ofertas quebrando essas objeções chaves que eu entendi aqui. Ou seja, eu consigo fazer escala. Entendi. Então tá respondido. Como me tornar um bom vendedor? Essa daí é forte. É forte, tá? Eu posso falar um pouco sobre como eu me desenvolvi como vendedor, né? Eu acredito que não existe uma regra, muita gente por ter comunicação forte e tal. Eu era um cara então tímido. Vamos começar. Eu era um cara extremamente tímido, um cara, aquele bicho do mato mesmo. Um cara que não gostava muito de conversar com os outros e tal. Então, como é que eu desenvolvi a minha habilidade de vendas? Primeiro foi por necessidade, tá, Mike? Precisava ganhar mais dinheiro, então a necessidade... Todo mundo. A água subiu, o cara tem que se virar. Então, primeiro foi por necessidade. E aí eu comecei a tentar de forma errada. Então, eu modelei um cara, que era um cara que vendia muito da empresa que eu estava, então, necessidade. Eu errei, bati cabeça, depois eu comecei a modelar um cara e depois eu fui atrás de conhecimento direcionado, ou seja, livros. Eu aprendi muito com livro. E depois, prática. Então eu usei muito dessas 4 ferramentas aqui, só que o que mudou meu jogo mesmo foi conhecimento direcionado e prática. Teve um livro que ele foi divisor de água na minha vida como um vendedor. Ele chama A Bíblia das Vendas. Mas esse é bom, viu? Nó. Ele é fera. Jeffrey G. Tomer, né, que é o autor do livro. Para mim é uma obra. Ele já começa o livro falando assim, parabéns, obrigado, eu acabei de realizar uma venda. O cara fala, irado. Então, aquele livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, mas eu aprendi ao longo da minha jornada, Mike, que a gente romantiza muito leitura. Então, comece a ver uma obra, um livro, como algo que você pode aprender e aplicar. Não ver um livro de vendas como uma historinha. Então, eu pegava aquilo ali, eu aprendi algum fundamento e ia aplicar. Ou seja, em relação à abordagem, o que você tem que fazer? Se o cara está espalmado a mão, se o cara está assim... Mano, eu começava a aplicar 100% das coisas. Então, como se tornar um bom vendedor? Primeiro, a água bateu na bunda, modela alguém, conhecimento e prática. As 2 últimas coisas aqui, conhecimento e prática, que vão mudar seu negócio. Isso aí. Para quem está começando, é uma boa opção fazer sociedade com algum amigo? O que você pode falar disso, cara? Eu não tenho nada contra você fazer sociedade com amigo, com parente, com periquito, com ninguém. Mas eu falo que sociedade é o seguinte, eu já tive mais de 50 sócios, Mike, ao longo desses meus negócios, assim. É muita gente, né, que já passou pela minha vida e alguns deram muito certo e alguns deram muito errado. E eu comecei a entender alguns padrões. Então eu falo o seguinte, eu desenvolvi uma técnica para melhorar a minha escolha. Primeiro eu falo o seguinte, para ser sócio, a gente tem que ter conhecimentos complementares, ou seja, se eu sou um bom vendedor e o Mike é um bom vendedor e a gente entra numa sociedade, provavelmente vai faltar alguma coisa. Ou seja, ou eu posso contratar, mas no começo a gente não tem dinheiro,
Então, pô, eu tô falando em vendas sem vendas, geralmente a gente está querendo vender mais comendo margem. Foi o que quebrou meu primeiro negócio. Então eu falo, conhecimentos complementares. O segundo, capacidade de entrega. Porque às vezes o Mike é um cara foda, só que ele não entrega. Entendi. Conhecimento, capacidade de entrega. Terceiro, caráter. Por quê? Caráter e valor, né? Porque às vezes o cara tem conhecimento, tem capacidade de entrega, mas ele vai fazer uma coisa que você não concorda. Isso aí vai ser um problema futuro. Terceiro, quarto no caso, né? A gente, depois da gente pensar tudo isso aqui, a gente pode, mais do que nunca, evoluir para os próximos pontos. Conhecimento, caráter, capacidade de entrega e o quê? Complementariedade. Ou seja, será que a gente consegue entender que mesmo tendo conhecimento diferente, a gente tem complementariedade? Ou seja, muitos dos meus negócios eu não tinha complementariedade. Ou seja, o cara queria ir para um lado, eu queria ir para o outro. O direcionamento estratégico estava muito errado. Então, esses pontos já vão te ajudar. E aí, tem mais alguma coisa que a gente pode ver? Tem várias outras coisas. Mas caráter, comportamento, conhecimento e complementariedade já vão te ajudar a tomar uma decisão melhor. Então, sociedade é coisa séria. Então, eu posso escolher um amigo para ser meu sócio? Não tem problema nenhum. Mas pensa que existem alguns padrões, porque, pô, geralmente minha primeira sociedade pô, você é meu amigo, a gente é massa, a gente vai fazer um negócio junto e vai dar certo. Pô, tem muita gente aí que pode ter acontecido isso e deu certo. Mas porque eles se desenvolveram muito. E por um mercado ser muito ágil, hoje a gente tem pouca oportunidade de, às vezes, se desenvolver ao longo do percurso, né, Mike? Então, assim, geralmente a gente está focado muito no negócio. Então, existem algumas regras que, se a gente seguir, a gente mitiga o erro. Eu sempre penso o seguinte, qual que é o caminho mais rápido para eu ter sucesso? Então, por exemplo, se eu for contratar um parente, hoje eu não entro no processo decisório de contratar um parente. É o meu time que analisa, porque eu tenho que tirar o fator emocional disso. É porque nós vamos mandar o cara embora, pô, é parente, aí deu problema. Entendeu? E muitas das sociedades que não deram certo são essas sociedades, que os caras não analisam esses pontos. Então, galera, ó, presta atenção nesses pontos, viu? Anota isso aí, porque mais de 50 sócios. O cara tem experiência para poder falar, não é qualquer um que pode dar essa dica não, né?